Olá, pessoal. Sou o professor Robson. Vamos para mais uma aula de Química. E o assunto de hoje é polaridade das ligações. Nós estudamos geometria molecular e agora a gente vai dar sequência com polaridade das ligações. Então, a polaridade das ligações é o acúmulo de carga em determinadas regiões, que é chamado de polo. Esse daí pode ser de dois tipos, polo negativo ou polo positivo. As ligações iônicas são as ligações que têm maior tendência a formar polo, justamente por ter elementos que doam elétrons e outros que recebem. É como a transferência de elétrons, um fica com carga positiva, outro com carga negativa, fazendo com que toda ligação iônica seja polar. E as ligações iônicas apresentam máxima polarização, justamente por isso, por eles terem naturalmente transferência de elétrons, fazendo com que um fique positivo e o outro negativo. Agora, na ligação covalente, nós podemos ter ligação covalente polar e apolar. Ela vai ser apolar quando nós tivermos dois elementos iguais ligados entre si. Como eles não vão ter diferença na eletronegatividade, quer dizer, ninguém vai puxar elétron mais do que outro, não há formação de polo, fazendo com que a ligação seja apolar. Então, se tiver dois elementos iguais ligados, vai ser sempre apolar a ligação. Agora, se tiverem dois elementos ligados diferentes, um vai ter diferença na eletronegatividade do outro. Logo, um vai puxar um par de elétrons mais para si, fazendo com que fique negativo e o outro vai ficar positivo. Então, há formação de polo. Então, quando os elementos forem iguais, apolar. Elementos diferentes, polar. Então, a eletronegatividade mostra muito bem isso quando nós temos aqui a nuvem, né, eletrônica, ela bem distribuída aqui, mostrando que nenhum dos átomos tem maior eletronegatividade que o outro, como um par de elétrons distribui-se uniformemente. Isso aqui mostra uma ligação apolar. Agora, nesse caso, é uma ligação covalente polar, porque um par de elétrons distribui-se ficando mais próximo do átomo mais eletronegativo. Então, esse átomo aqui é o mais eletronegativo, ele puxa mais os elétrons para ele, fazendo com que ele fique com carga negativa, e o outro que perdeu os elétrons com carga positiva. Então, aqui mostra uma ligação polar. Aqui tem um exemplo também, a água, como ela é polar, ela é atraída por um bastão eletrizado, mostrando a formação de carga nessa ligação. Nós temos aqui também o que a gente fala que é um dipolo elétrico. Numa ligação apolar, como tem os dois elementos iguais, não há formação de dipolo elétrico, porque não tem formação, né, de polo, de cargas, por eles terem a mesma força. Já aqui, como o flúor é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons mais para ele, fazendo com que sua carga fique negativa, e aqui há a formação de dipolo elétrico. Nas moléculas polares e apolares, há sempre a formação de um vetor. Se o vetor for maior do que zero, a molécula vai ser polar. Se o vetor for igual a zero, a molécula vai ser não polar ou apolar. Então, nesse caso aqui, como o oxigênio puxa os elétrons para ele, ele vai ficar com carga, fazendo com que o vetor seja diferente de zero. Já aqui, como o oxigênio puxa de um lado, puxa de outro com a mesma força, o vetor vai ser igual a zero, fazendo com que essa molécula seja caracterizada como apolar. Aqui nós temos exemplos de moléculas apolares, aquela onde o vetor é igual a zero, e moléculas polares, onde os vetores são diferentes de zero. Uma outra forma, uma forma prática, né, da gente descobrir se uma molécula é polar ou apolar, com mais de dois elementos, dessa maneira aqui. Se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos ligados ao átomo central, a molécula vai ser apolar. Agora, se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula vai ser polar. Exemplo, o CO2 aqui, eu tenho o carbono como átomo central, tem duas nuvens eletrônicas em torno dele e dois átomos iguais. Como 2 é igual a 2, a molécula é apolar. Agora, nesse caso aqui, o enxofre tem 3 nuvens em torno dele e 2 oxigênios. São 3 nuvens, 2 oxigênios iguais. Como 3 é diferente de 2, ela é polar. E o nitrogênio tem 4 nuvens em torno dele, 3 elementos iguais, 4 diferentes de 3, a molécula também é polar. Então, se for igual o número de nuvens com átomos iguais, apolar. Se for diferente, polar.
Aqui nós temos exemplos, né, de algumas moléculas, a sua geometria, os vetores. Quando o vetor for diferente de zero, vai ser polar. Quando o vetor for igual a zero, vai ser apolar. Isso você caracterizando pelo vetor. Agora, a gente tem um exercício aqui onde eu quero saber qual dessas moléculas aqui são apolares. A gente vai fazer por aquele outro método. Então, a água, por exemplo, ó, ela tem aqui o oxigênio com 4 nuvens, em torno dele o oxigênio, e 2 átomos iguais. Como 4 é diferente de 2, ela é polar. Agora, no BCl3, o que acontece aqui? Ó? O boro tem 3 nuvens em torno dele e 3 átomos iguais. Como 3 é igual a 3, apolar. Já o CH3Cl, eu tenho o carbono com 4 nuvens em torno dele, só que 3 iguais de hidrogênio. Como 4 é diferente de 3, polar. E o NH3, a gente já viu que tem 4 nuvens em torno dele, e são 3 hidrogênios, 4 diferentes de 3, polar também. Então, é uma forma da gente descobrir a polaridade de uma molécula. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.